Irmãos, essa semana eu fiz uma cirurgia e como eu falei na quarta-feira, né? A cirurgia foi na quinta. Como eu falei na quarta-feira, Deus, Ele, como sempre, né? Ele nos dá a oportunidade da gente mostrar, né, a glória dele. Às vezes passamos momentos difíceis, problemas, dificuldades, e como a gente sempre tem falado aqui, Deus sempre tem reafirmado isso. Há coisas que são consequências de erros, de falhas. Há coisas que são oportunidades que Deus dá para mostrar, a começar por nós, né? Como nós estamos diante dele. Se nós realmente cremos, se nós somos aquele que só tem gogó, né? Então Ele nos dá sempre essa oportunidade. E quinta-feira eu passei por essa oportunidade. Eu contei um testemunho aqui há algum tempo, né? De que, acho que foi no início do ano, eu tive aquela oportunidade, né? De quebrar aquele trauma que eu tinha de 50 anos, trauma de infância de dentista, né? E comecei a falar, essa historinha é para a glória de Deus, e para mim é um dos testemunhos mais fortes da minha vida. Para você talvez seja picolé, mas para mim, o que eu sei, o que eu passei nesses 50 anos, né, por 3 ou 4 vezes eu sentado no dentista e só faltar desmaiar. Mas não é de covardia, não é de trauma de infância. Eu já contei aqui como aconteceu, eu não vou contar de novo, né? Mas nesse ano eu também já contei aqui, eu falei com meu Deus, tira isso de mim, coisa que eu nunca tinha feito. Porque para mim, quando a gente está num problema, às vezes até num erro, você acostuma com aquilo que você vai vivendo. É assim mesmo, você acostuma, que é um perigo. E eu acostumei viver com isso, né? Só tive 3 cirurgias na minha vida aí de dente, né? Coisa simples, uma distração, outra de aumento de coroa, tinha que cortar a gengiva um pouquinho, mas para mim foi um caos. Mas nesse dia eu falei com Deus, tira isso de mim. Eu não posso viver assim, covardemente, com medo, isso me faz mal, né? Eu prego sobre ser corajoso, mas eu sou um covarde por causa de um dente. Tira isso de mim. E Deus tirou. Naquele dia, né, eu passei por um procedimento lá no quartel, não senti mais nada, e como era uma coisa mais simples, e quando foi agora, e naquela data eu me comprometi a fazer uma cirurgia que eu já era para ter feito há 30 anos atrás, né, que eu tinha perdido aí há 30 anos atrás os 3 dentes aqui de trás. Para mim, eu já tinha acostumado com aquilo, né? Ia comer um churrasco, era uma dificuldade, mas para mim já. Mas eu, naquele dia, eu me comprometi. Eu falei, agora eu tenho coragem, vou fazer, vou colocar esses 3, fazer esse implante, que para mim era caos. E fui na quinta-feira agora, e Deus me deu a oportunidade de me mostrar que realmente Ele me curou. Sentei naquela cadeira, brincando com a atendente lá, né, com toda tranquilidade, como se eu nunca tivesse um trauma na vida. E ela fez a implante de 3 dentes, furou, sentia a broca da furadeira, está até no meu cérebro, mas foi tranquilo, não passei mal, enfim. Resumindo, Deus é Deus. Apresente a Ele o seu medo, o seu problema. Talvez você tenha um problema até de pecado, você não consegue se livrar e até se acostuma com a mentira do diabo. Essa mesmo não tem nada a ver, é uma coisinha. Peça a Deus, Senhor, tira isso de mim. Eu sei que isso desagrada ao Senhor, tira de mim. Faça isso. Como eu glorifico a Deus por isso, né? Eu confesso que eu pensei até que não estaria aqui hoje, né? E estou aqui normal, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu tive uma experiência também na volta, quando eu estava no trem, voltando, também que uma experiência que eu nunca tinha tido.
Eu estava sentado no trem, né, na volta, era por volta de 1 da tarde, o trem vazio, eu sentei e estava lendo. Estou lendo. No meio da viagem, apareceu uma mão na minha cara. Eu assim, abaixado lendo, aquela mão estendida para mim. Eu tomei um susto, né? Lógico. E era um homem, nunca tinha visto ele na minha vida. Ele com a mão estendida. Aí eu apertei a mão dele, né? Todo mundo olhando para minha cara, e eu já fiquei vermelho, né? Por causa do susto, é lógico. E ele olhou para minha cara e falou assim: Deus manda te dizer para você continuar o que Ele tem mandado, porque Ele é contigo. Aí eu olhei para ele, amém. E ele voltou, e o trem abriu a porta e ele saiu. Eu nunca tinha tido essa experiência. Lá dentro da igreja a gente já teve várias vezes, alguns irmãos, pastor, Deus manda dizer, eu creio nisso. Mas me chamou a atenção que eu nunca vi na minha vida ele falar aquelas palavras: Deus é Deus. Como eu precisava ouvir isso. Como eu precisava ouvir isso. Deus é Deus. Eu queria compartilhar isso com vocês. Deus, Ele não se esquece de você. Deus, Ele te vê a todo instante. Deus sabe onde está doendo. Deus sabe o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente pensa, Ele sempre arruma um jeito e fala: estou contigo. Creio nisso. Eu estava, essa semana também eu vi um vídeo que a Andressa colocou, depois eu até baixei e botei no grupo da igreja, não sei se você assistiu, do pastor Hernandes Dias Lopes, o qual eu gosto muito dele. Eu lembro de uma Assembleia Geral que nós tivemos, e ele foi o pregador durante uma semana, como foi bom. E esse vídeo, né, tá no grupo aí que eu postei, quem viu, ele fala uma coisa tremenda, né? Deus tem falado muito ao meu coração, Ele tem falado muito conosco aqui. Ele diz o seguinte: irmãos, nós passamos anos e anos e tempos ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, indo na escola dominical, indo a cultos de oração. Que bênção! Palavras dele. Que bênção, que coisa boa! É a gente se reunir para estudar, é a gente fazer um curso, é a gente, que bom! Mas quantas vezes a gente se reúne para praticar o que a gente aprende? Quantas vezes a gente se junta para fazer aquilo que Ele nos ensinou? E aí os grilos começaram a cantar. É uma verdade. É uma verdade. Nós sabemos muito, nós somos doutores da palavra. Pena que a gente não tem um amor devido a compartilhar com o próximo. É uma pena. Eu passei, quando eu me converti, já contei também, e logo depois também, alguns momentos muito difíceis na minha vida, eu nunca tinha passado, nunca tinha experimentado, alguns escárnios, né? Alguns colegas, entre aspas, né? São aqueles que às vezes você acha que são amigos, mas em determinados momentos você vê realmente quem são, e chegaram a rir. Aí, ainda é crente, virou crente, olha aí o que está acontecendo. Momentos assim, né, que eu já contei aqui, difíceis demais, de ter uma situação complicada, a ponto da gente não tinha dinheiro para ir para a igreja. A gente ia em muitos momentos a pé. Eu lembro que a Mônica teve que trabalhar, né, em caixa de supermercado. Foi muito difícil para a gente. Eu lembro cada momento que eu peguei minha filha no colo, guarda-chuva do outro, e a gente andando na chuva,
indo para a igreja, cada momento. Mas eu lembro de cada segundo desses momentos em que Deus falava no meu coração: isso é bênção para você, isso é bênção para você. Eu não entendia, eu era novo crente, eu não entendia aquilo, mas eu tinha uma alegria tão grande de estar passando por aquilo, porque uma coisa vinha ao meu coração, uns versículos que eu aprendi inicialmente, Romanos 8:28, todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Como aquilo me dava um refrigério. Eu chegava na igreja, e na volta sempre tinha uma carona. Nós passamos alguns anos nessa situação, e anos depois, momentos depois, Deus foi restaurando a nossa situação, e Deus começou a me mostrar o porquê. Eu pude entender, eu pude glorificar ainda mais a Deus, porque você na dor, é lógico, sendo crente, a Bíblia diz, que tudo dá graças. A gente reúne força da graça, mas tenha certeza disso. Vai chegar um momento que você dá graça de um coração cheio de alegria de verdade. Naquele momento a gente está chorando, mas com fé: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor tem. Mas vai chegar um momento em que você sorri, como a Bíblia fala. Você pode ir chorando, mas vai o momento de sorrir, voltar com alegria. E esse momento chegou, e eu pude entender, não só porque Deus restaurou, nos deu condições, conseguimos acertar toda a situação, mas porque Ele confirmou no meu coração o porquê que a gente tinha passado por aquilo. E é o que eu queria compartilhar, quando Deus colocou no meu coração essa semana esse texto, Ele me lembrou de toda essa história. Eu queria compartilhar com você nessa noite esse episódio. E eu queria começar te perguntando: o que você tem com Deus? Compromisso ou comprometimento? O que você tem com Deus? Compromisso ou comprometimento? Mateus capítulo 6, versículo 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus ainda capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 11. Jesus, porém respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Qual o seu relacionamento com Deus? De compromisso ou de comprometimento? Compromisso, segundo Aurélio, é uma responsabilidade que se assume
Comprometimento é o interesse real pelo que se está realizando. Por exemplo, o dono de uma empresa, ele é comprometido com a sua empresa. Pode estar chovendo, pode ter plano real, pode ter plano Lula, plano Bolsonaro, ele está ali. A empresa no alto, no baixo, ele está ali. O funcionário, né, na sua maioria, é lógico que existem algumas divergências, mas na sua maioria, o funcionário ele tem um compromisso com a empresa. Ele está ali porque ele recebe. Ele está ali enquanto ele recebe. E mesmo assim, grande parte desses vive com o seguinte pensamento: eu faço muito, eu estou fazendo muito pelo que eu ganho. Não tem compromisso, só vive às vezes reclamando, criticando, nunca apresentam uma solução para ajudar, porque é apenas um compromisso, não estão comprometidos. Se a coisa der ruim, como diz aí fora, mete o pé e vai procurar outro. A diferença entre comprometido e ser compromissado é essa. Quem tem um compromisso é algo momentâneo, é algo que acontece de uma forma circunstancial. Aí eu tenho um compromisso de ir jantar lá na casa do Márcio amanhã. Só que se estiver chovendo, Márcio, poxa, está chovendo, eu não vou não, tá bom? Ou surgiu um outro compromisso aqui. Compromisso é assim, é algo que você não está muito ligado. Agora, comprometimento não. É como se ele falasse para mim: pastor, vai na minha casa amanhã, porque a minha parte elétrica lá deu ruim, eu estou sem energia elétrica, eu vou chegar amanhã a tal hora, preciso que o senhor vá lá para restaurar a minha energia elétrica. E eu, conhecedor, né? É lógico, eu estou me colocando aqui no lugar de um engenheiro elétrico, né? Não, eu vou ir. Pode estar chovendo, canivete, a não ser que Deus me leve, a não ser que Deus me diga: não, você tem que fazer. Fora isso, eu vou estar lá, chovendo, com sol, né? Que hora tem que estar? Eu vou chegar às 5 da tarde. No chão, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Comprometimento. Jesus demonstrando o que é comprometimento. Senhor, está difícil. Senhor, olha, o que estão fazendo comigo aqui, eu não estou aguentando. Senhor, a situação que eu estou passando, eu lembro do início da minha caminhada. Quantas vezes, ali guarda-chuva, a minha filhinha era do tamanho da Ayla, pegava ela no colo. É lógico que em alguns momentos o Senhor, poxa, tem misericórdia, Senhor, me ajude. Mas no meu coração tinha aquela certeza: eu não posso esmorecer. Eu sei que está difícil, eu não estou entendendo por que aconteceu isso. Eu não sei por que estou passando por isso. Eu não sabia até então. Eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu tinha sido um crente 100%. Um crente de dar inveja a todo mundo. Se eu soubesse o que tinha depois, o que Deus ia fazer na minha vida depois. E não foi coisa material, não. Não teve nada materialmente falando de retorno nisso, mas espiritualmente. As armas que Deus me deu, espirituais, com aquele episódio. Se eu soubesse, mas eu não sabia. Por que e aí eu questionava isso, né? Poxa, por que Deus não mostra para a gente logo o porquê que a gente está passando? Porque aí é fácil. Aí não é fé, aí não é comprometimento, aí é compromisso. Se você sabe, não, se você passando por isso, Deus vai te transformar e você lá na frente vai ser. Isso é compromisso, é razão, você está vendo, né? Só um idiota, perdoa a expressão, que vendo que vai ter uma vantagem lá, não vai querer. Né? Isso é compromisso.
Quando você sabe. E quantas pessoas vivem de compromisso com Deus? Eu vou para a igreja porque disseram que lá tem um pastor que quando ele ora, no outro dia você está empregado. Quando ele ora, a sua doença sai na hora. Quando ele ora, o emprego aparece, o aumento aparece, né? Quantas pessoas estão atrás disso? Eu não estou dizendo que não é possível, claro que é. A oração, a Bíblia diz que é poderosa e eficaz. Eu sou testemunha disso, a minha vida, eu testemunho isso, tudo que Deus já fez na minha vida. Eu tenho certeza que muitos aqui também. Isso é possível, mas não se pode seguir Jesus por causa disso, porque isso é compromisso. Eu me converti numa igreja, e eu não estou fazendo crítica, que tinha essa linha de pensamento, né? Não era congregacional, era uma igreja pentecostal, tinha essa linha de trabalho, campanha, corrente, né? Eles só faziam isso, toda semana era uma corrente. Semana corrente do emprego, 7 dias, de segunda a domingo, tinha que ir na igreja, fazer a corrente, oração, tal, se quisesse, aquilo ali. Na segunda-feira já tinha a escala, prontinha, o ano todo, corrente do emprego, corrente do namoro, corrente já é assim. E uma vez eu perguntei ao pastor, né? Eu já estava ali um ano, né? Tinha lido um pouquinho da Bíblia, e uma vez eu perguntei ao pastor, eu não vejo na Bíblia isso, por que a gente faz isso? E ele me respondeu, irmão, é a única estratégia que eu tenho para aprender o povo. Se não fizer isso, ninguém vem para a igreja. Se eu não fizer isso, só vem na igreja domingo. Olha que eu estou pensando em fazer isso aqui. Mas a resposta dele foi essa: se não fizer isso, o povo só vem no domingo. E a igreja era de segunda a segunda, lotada. Pena que a gente via cada coisa depois na rua, no bairro, daqueles irmãos que estavam lá. Pena. Compromisso. Não tinham comprometimento com Deus. Os que vêm só no domingo, é o compromisso. Eu não estou criticando ninguém, não. Eu sei, sempre afirmo, tem gente que trabalha, que estuda, que está com problema de saúde. É lógico. Isso aí é lógico. Mas se você só vem no domingo por preguiça, é compromisso. Se você deixa de vir na quarta, no nosso caso, né? Você que está aí assistindo, eu não sei o dia dos seus cursos, mas se você não vem na quarta, porque você acha que não precisa, culto de oração é compromisso. Você tem compromisso com Deus, você não tem comprometimento com Deus. Porque o que tem comprometimento, ele sabe, eu vou na quarta, embora vai ter lá 2, 3 pessoas, mas eu tenho que estar lá. Porque 1, 2, 3 pessoas podem estar precisando de alguma coisa, e vão falar, e vão pedir, fazer um pedido de oração, e eu vou ouvir aquilo, eu vou ter oportunidade de orar. Isso é comprometimento. É ter a certeza que a oração é poderosa e eficaz. É ter a certeza de que Deus te vê como instrumento, não como um compromissado, aquele que só vai porque senão vão dizer que eu não vou. Jesus, ele deu exemplo disso. Senhor, está difícil. Senhor, a coisa está feia aqui, mas não seja feita a minha vontade. Aquele que tem compromisso, ele só quer saber da sua vontade. Tem que estar do meu jeito, tem que me agradar, é assim. O que está comprometido, ele está preocupado com a vontade de Deus. Senhor, estou a pé, Senhor, estou desempregado, Senhor, surgiu essa doença, mas seja feita a tua vontade. Eu vou estar lá, conte comigo, Senhor, eu vou fazer a obra, comprometimento é isso. E Jesus dá o exemplo. Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo
no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo dando também um exemplo de comprometimento. Fui crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo, não vivo por mim. Ou seja, não é minha vontade mais. Aquele cara que era cheio de vontade, que mandava matar, que mandava prender, que era o super-homem, acabou. Agora Cristo vive em mim. Gênesis 39, versículo 9: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Essa história de José, que todo mundo conhece, quando a mulher de Potifar, o seduz, o faz uma proposta que é difícil de um homem negar. É difícil. Uma mulher linda, rica e poderosa, num lugar secreto que ninguém estava vendo, porque às vezes você é muito crente na frente de todo mundo, mas por trás, eu estava vendo, recebi um vídeo essa semana de um pastor, ele discutindo com a esposa dele dentro de casa, e ele xingando de tudo quanto é nome a esposa. Estava dentro de casa, ninguém estava ouvindo. José estava nessa situação, ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo, não tinha celular para gravar. Mas olha a resposta de alguém comprometido com Deus, que mesmo diante de um pecado tão difícil, olha a resposta dele. Mas sabe qual é o segredo de José aqui nesse episódio? E que demonstra aqui o verdadeiro significado do comprometimento? É a resposta dele no final: como eu pecaria contra Deus? Ele estava falando de Potifar: olha, eu tenho tudo que eu tenho, o seu marido deixou nas minhas mãos, ele confiou em mim, ele gosta de mim. Ele poderia falar: como é que eu vou trair meu chefe? Poxa, ele me ajudou tanto, ele me deixou numa situação, eu sou governador, como é que eu vou fazer isso com ele? Jamais. Muitos fariam isso e pecariam, porque se você pensar desta forma: eu vou trair minha mulher, poxa, minha mulher eu vou trair meu marido, poxa, meu marido, eu vou trair meu amigo, eu vou trair seja lá quem for, você vai cair, porque esse sentimento é fraco. O diabo, no estado de dedo, ele tira: mas sua mulher fez isso, hein? Naquela época ela fez. Seu marido, ele fez isso. O teu chefe está o meu chefe. O diabo. Agora, com Deus não. Quando você tem sentimento com Deus, o comprometimento é reconhecido nessa hora. Diante das adversidades, você saber com quem você é comprometido. Se é com a sua esposa ou com Deus. Se é com seu amigo, seu patrão ou com Deus. Como pecaria eu? Se ele me fez tudo isso, como pecaria eu contra Deus? Reconhece que tudo que ele tinha não foi o chefe dele, foi Deus. Esse é o nosso argumento. Jesus ele faz isso com o diabo. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. A preocupação de Jesus sempre foi essa. E o diabo sempre tentou nesse momento pegar Jesus com os problemas que a gente vê no nosso cotidiano. É orgulho, te darei tudo isso, é fama, é dinheiro. Mas com Jesus não, porque a preocupação dele era acima. O grande segredo do comprometimento está aí nessa palavra de Satanás.
não palavra dele, né? Que ele cita aqui. Em Mateus capítulo 4, nós lemos no versículo 9. O grande segredo do comprometimento está aqui. Versículo 9. E disse Satanás: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O segredo está aqui. Prostrado. Por que o diabo falou isso com Jesus? Ele podia falar: te darei tudo isso aí se você me adorar. Se prostrado me adorares. Este é o grande segredo. Sabe o que significa prostrado, segundo Aurélio? É uma expressão física do reconhecimento da grandeza e autoridade. Prostrar é aquele gesto que as pessoas fazem, né? Se ajoelhar, se dobrar, às vezes se deitar. É um gesto físico, é uma expressão física de reconhecimento de aquela pessoa é autoridade. Quando nós estamos lá na nossa formatura, existem alguns gestos que demonstram isso, né? Estamos prostrados, entre aspas, né? Ou seja, estamos a serviço daquela autoridade, que se chama apresentar armas. O comando de apresentar armas. Então, quando vem uma autoridade, quando alguma autoridade passa, né? Quando o subordinado passa por você, então existe o gesto chamado apresentar armas, que é a continência, né? Quando está sem armas, é a continência. Esse gesto, ele significa isso. Estou aqui prostrado, estou aqui à sua disposição, ou seja, estou desarmado, o Senhor manda em mim. É o significado disso, né? Você mostrar que, ó, estou sem arma a seu dispor. Esse é o gesto da continência. Quando se está armado, né, você pega o fuzil, segura o fuzil, né, assim e assim, com a mão assim, dizendo a ele: estou aqui armado à sua disposição. A mão fora do gatilho. É um gesto de prostrar-se diante da autoridade, dizer que estou a seu dispor. Por isso o diabo fala com Jesus: se prostrar, você tem que se ajoelhar aqui, me adorar. O comprometimento, ele requer isso, estar prostrado. Salmo 37, versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode até cair, você pode até pecar, nós somos falhos, mas você não pode ficar prostrado. O que é ficar prostrado? Você cair e permanecer lá. Estou à sua disposição, mestre. Esse é o problema, quando nós ficamos prostrados diante de Satanás. Ele está falando: não faça isso, meu filho. Meu filho, não fala isso. E a pessoa está lá prostrada, fazendo. Este é o problema. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou na água, ou debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé
pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi firmado pela palavra de Deus. Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele era conhecido por agradar a Deus. Pela fé Noé construiu uma arca. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado a sair para o desconhecido. Pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Pela fé Abraão ofereceu Isaque. Pela fé Moisés se recusou a viver no palácio, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho. Pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Outros, porém, foram torturados, recusando a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoite, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pelo de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Todos eles obtiveram a aprovação pela causa da sua fé. Hebreus capítulo 11. O que você tem com Deus? Esses homens aqui tiveram comprometimento. Só quem tem comprometimento é cerrado ao meio. Só quem tem comprometimento passa mais de 100 anos construindo uma arca e vivendo como chacota dos outros. Só quem tem comprometimento com Deus entrega ao seu filho. O que você tem com Deus? Compromisso ou comprometimento? Eu não estou aqui para te julgar, até porque eu não tenho condição disso, mas você sabe como é a sua vida, o que você tem com Deus durante toda a sua caminhada. Eu tenho certeza que Deus já te deu a oportunidade de mostrar para você, e Deus não quer te envergonhar, te pisar, não. Deus quer simplesmente mudança de atitude. Se você reconhecer nessa noite, não, a minha vida tem sido uma vida de compromisso. Quando está do jeito que eu quero, eu faço. Quando não está, eu não faço. Quando eu entendo, eu trabalho. Quando eu não entendo, eu não sei. O fato é, Deus sabe. Ele quer alguém com comprometimento, como esses homens aqui. Mas o diabo, ele quer o contrário. Ele quer que você seja mais um compromissado. Mais um que tem compromisso em vir à igreja aos domingos, como muitos e muitos e muitos. Apenas um compromisso. Está legal? Opa! Não está legal? Estou bem? Opa! Conte comigo. Não estou bem? O diabo quer isso, porque isso não muda a vida de ninguém. Isso é a marca daqueles que Jesus fala, e não sou eu que digo. Como uma pessoa vem e fala, vocês são muito arrogantes. Quer dizer que só vocês vão para o céu, só crente vai para o céu. Eu falei para ele, só crente, mas eu não sou arrogante. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. Quem sou eu para dizer? E hoje nós estudando lá, né, na casa do pastor, né, e foi uma alegria, né, foi uma bênção. A gente ouviu isso, né? Naquele dia Jesus ouviu falar, opa, apartai-vos do maldito, eu não vos conheço. Jesus fala isso. Jesus, naquele dia, ele tem dado a oportunidade. Nós falamos sobre isso. O povo passou 40 anos no deserto, dando voltas. Sabe aquela vida tediosa? Você dá mais um dia. É a vida daquele povo, e que continua hoje. Quantos estão assim, nessa vida de tédio? Mais um dia. Não tem alegria de servir o Senhor, não tem alegria de falar do Senhor, porque tem compromisso apenas. Quando está bem, quando está do seu agrado, quando você concorda. Imagina se Jesus fizesse isso. Ó Deus, eu não estou concordando muito bem, porque tem uns caras aí que não merecem não, hein? Senhor, está difícil, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Mateus capítulo 28,
Jesus, ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Comprometimento. Mas não é com todo mundo. Se você observar, e a gente já encerra, não é com todo mundo esse comprometimento. Eis que estou convosco. Mas antes ele fala: ide. Ou seja, com aqueles que estão comprometidos com ele, que são convertidos. O convertido, ele é um comprometido, mas o convencido, ele é um compromissado. Achou legal, né? Ouviu. Quem é você? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o amam e o temem. Comprometimento com o Senhor. Estendendo sua mão, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quando disseram a Jesus, disse: Senhor, está aí a sua família. Jesus: eis aqui a minha família, os que fazem a minha vontade. Comprometimento de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, 27, 28. O que você tem com Deus? Basta você olhar para a sua vida, as circunstâncias que tem, o que aconteceu, o que tem acontecido. É você, Deus. O fato é, Deus espera isso, Deus quer isso, que você tenha um comprometimento real com Ele. Talvez você esteja passando momentos, não sei, da sua vida difíceis, que estão te gerando esse sentimento de: faço muito pelo que me paga, como funcionário que tem compromisso. Talvez você esteja passando momentos em que você perceba: poxa, eu não merecia estar passando por isso. Por que eu estou com esse problema de saúde? Por que eu estou com esse problema no meu emprego? Por que eu estou passando essa situação na minha família? Mas eu quero te dizer isso: Deus nos dá oportunidades. Eu contei aqui uma das oportunidades que Deus me deu de mostrar para mim se eu tinha um compromisso ou era comprometido com Ele. Deus me deu oportunidades várias vezes de mostrar, várias e várias oportunidades que eu lembro aqui, que passam pela minha mente agora, de eu desistir, de eu achar que não dá, que eu não mereço, que é difícil. Deus me deu. Mas louvado seja o Senhor, não sou eu. Eu pude agir como um comprometido com Deus. Quem sabe Deus está te dando essa oportunidade. Quem sabe o momento da sua vida tem sido esse agora. Você mostrar: eu sou comprometido com Deus. Ou eu tenho apenas um compromisso, eu preciso mudar. Irmãos, antes de entrar na sua vida, é só lembrar uma coisa: um livro, ele demora tempo para ser escrito, para ser concretizado. Eu contei aqui algo que aconteceu na minha vida, né? Aquilo foi sendo escrito durante tempo, e um dia aquele livro começou a ser lido pelas pessoas, que Deus fez. Deus está escrevendo um livro na sua vida. Creia nisso. O que você está vivendo hoje, eu tenho vivido um momento que não é de agora, que Deus está escrevendo um novo livro na minha vida. Eu não sei se estarei aqui para contar, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa igreja, mas se eu estiver em outra igreja, eu vou fazer questão de voltar aqui, quando Deus falar: fim, terminou esse livro, começa a contar. Eu vou fazer questão de vir aqui e contar. Eu tenho vivido momentos que só eu e Deus, só eu e Deus.
mas com o mesmo sentimento que eu tive lá no início, a mesma certeza. E esse episódio do trem para mim foi impactante. Eis que estou convosco. Como eu tenho me alegrado com isso. No momento que eu tenho passado, que eu não tenho explicação, mas é mais uma alegria que Deus tem colocado. Deus está escrevendo um novo livro. Ele está fazendo isso com você. A questão é, como você está reagindo a isso? Com alegria, na certeza de que você vai contar esse livro, ou como o povo no deserto, resmungando? Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, amados irmãos, sobre vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Para você ter a oportunidade de dar um abraço nela também.